É isso aí, vamos aproveitar e já convidar o nosso querido pastor Everton Toca-Chique para deixar suas palavras introdutórias. Pastor Everton, está na escuta? Estou ouvindo aqui, reverendo. Prazer participar do programa. É uma alegria muito grande poder servir mais uma vez, né, a Igreja Reformada do Brasil e poder contribuir esclarecendo o assunto sobre confessionalidade com todos aqueles que realmente amam a palavra de Deus e querem viver com zelo e sinceridade, honestidade, né? A sua palavra prestada diante dos concílios. É um prazer. Sabe que hoje eu estava vendo uma publicação sua no Twitter e um tempo atrás aqui, até um rapaz que entrou em contato com a gente aqui no programa tinha mencionado que tinha iniciado alguns estudos sobre reforma por meio de seu material. E eu vi o senhor lembrando desse trabalho que o irmão tem feito, né, nas redes sociais, compartilhando, porque nós realmente precisamos de voz, mesmo no ambiente reformado. O Brasil hoje, reforma não é novidade, né? Já hoje virou moda no Brasil, mas uma reforma confessional, isso realmente ainda estamos a desejar. E eu me lembro que o irmão nos Simpósios Puritanos, eu não esqueci mais, isso foi ano passado, no Simpósio Puritano do ano passado, o irmão falou que hoje já não é mais suficiente falar sobre ser reformado. Então, é necessário o adjetivo confessional. Mas depois o irmão acrescentou um outro adjetivo que eu achei muito interessante, porque não basta mais ser reformado confessional, mas tem que ser também confessante. Então tem que realmente, na prática, colocar essa confessionalidade. Como funciona isso? Então, o que acontece hoje, mesmo dentro de igrejas confessionais, e aí nós precisamos definir, né? Igrejas confessionais são aquelas que adotam documentos doutrinários, né? Históricos, não é qualquer documento, são documentos históricos. E exigem dos seus oficiais, e quando também dos seus membros, que eles concordem, que eles adotem, que eles subscrevam integralmente ou amplamente, né, os documentos e o conteúdo ali. E aí você tem a subscrição, né, a prática da subscrição. Então, quando você tem membros oficiais de uma denominação que adota documentos, isso precisa ficar claro que tipo de adoção, né, como se adota, qual é o compromisso, qual é a questão da submissão a esses documentos e qual a importância desses documentos na relação entre membros, na resolução de conflitos, no esclarecimento doutrinário do que se crê, dentro do processo, inclusive, podendo ou não ir aos tribunais, né? No caso de discordância, no caso de reserva mental, no caso de desonestidade ou até mesmo desvio doutrinário, qual é o parâmetro a ser usado? E aí, obviamente, as confissões de fé. Não adianta, por exemplo, se você pegar a PCUSA, né, que é como se falam, PECUSA, que é a Igreja Presbiteriana Unida dos Estados Unidos da América, sim, eles ainda dizem, nós somos confessionais, né? Se você pegar um livro, tem um livro publicado pela Pendão Real, editora Pendão Real, da Presbiteriana Independente, chamado Tradição Reformada. O autor é um pastor da PECUSA, chamado John Lake, e ele vai dizer com todas as palavras que a PECUSA, né, que agora em julho de 2012 decidiu a ordenação de homossexuais praticantes, né, ela ainda diz que ela é uma igreja confessional. Ela ainda adota os padrões de Westminster, as 3 formas de unidade, a segunda confissão helvética, né? E a Confissão de Fé de 1977, a Confissão Brahmin, escrita pelo Karl Barth, né? Então ela se diz confessional. Agora o grande detalhe é qual é o papel, qual é a relação, qual é a submissão com a confessionalidade e como que esta denominação exige e qual o critério que ela usa da confessionalidade em relação aos seus oficiais e membros. Então não basta ser só confessional, porque confessional até a PECUSA né? Então é ruim isso aí. O que preocupa, eu estava conversando com alguém essa semana,
quando uma denominação que se diz confessional, ela cria uma indisposição, ou o que a pessoa, o meu amigo disse, um espírito anticonfessional, né? E isso é algo preocupante, porque o que acontece? Isso aconteceu dentro da PECUSA, e de certa forma, eu sou ministro da Igreja Cristã do Brasil, e isso está começando a acontecer dentro da minha denominação, né? Esse espírito anticonfessional. Então, a igreja é oficialmente confessional, ela exige a subscrição na formalidade da ordenação dos seus oficiais, na representatividade do que ela crê, ela apresenta os seus documentos, mas na prática, nos concílios, na pregação, no ensino, nós vemos, primeiro, uma ignorância muito grande de muitos pastores, e aí pior ainda, os membros, quanto à nossa confessionalidade, em questões desde doutrinárias até mesmo ética, né? O fato de que, apesar de eles subscreverem a confissão, mas na prática não funciona, então fica só na formalidade, isso se deve precisamente a quê? Essa sua pergunta ela é muito complexa de ser respondida, né? Especialmente pensando no contexto IPB, Igreja Cristã do Brasil. Mas eu posso dizer, em linhas gerais, em primeiro lugar, uma não valorização da confessionalidade, né? Talvez vamos começar por ordem. Em primeiro lugar, um não entendimento do que é a confessionalidade. Sim. Então, acho que o ser confessional e até o próprio entendimento do que é subscrição integral, ou também chamada de estrita, e a outra modalidade chamada subscrição ampla, ou também chamada subscrição de sistema, né? Até mesmo essas categorias ainda são confusas para muitos que dentro dos nossos arraiais confessionais não sabem do que se trata. Então nós temos um primeiro problema de ignorância, né? No sentido de não entender o assunto. Acho que a coisa começa por aí. Mas tem alguns que não apenas... Só que aí o que acontece? Hoje já está havendo um esclarecimento. Então, textos estão sendo escritos, traduzidos, vídeos e etc. Agora, um grupo crescente está entendendo o que é confessionalidade. Nós estamos tendo, então, dentro desse crescimento de divulgação e esclarecimento do assunto, nós temos duas reações. Uma reação, a primeira reação é de abraçar e falar assim, puxa vida, é isso aí que eu quero mesmo. Então agora nós vamos conseguir, de forma objetiva, documental, tratar os nossos problemas, né? E vamos viver de forma coerente, vamos resgatar um culto a partir do princípio regulador do culto, vamos viver uma ética a partir da exposição dos 10 mandamentos no catecismo maior ou no catecismo de Heidelberg, né? E etc, etc. Em segundo lugar, você tem um outro problema. Aqueles que, entendendo o que é subscrição integral, né, rejeitam. E aí, é aquilo que eu falei agora há pouco. Isso conscientemente. Está crescendo um espírito de anticonfessionalidade, mesmo dentro de igrejas confessionais. Então, hoje, você poderia dizer assim, há 20 anos atrás, nós vivíamos numa situação de ignorância, de não entender o assunto. Então, quando se fazia os votos de ordenação, né, as perguntas lá, você crê no Velho e Novo Testamento como palavra de Deus? A segunda pergunta, né, constitucional de ordenação dos nossos votos é assim, vós recebeis e adotais a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras. Todo ordenado dentro da IPB passou por essas perguntas e especialmente nesta segunda pergunta condicional de ordenação, a resposta é sim. A minha questão é, esse cara entendeu o que ele estava respondendo? Sim. Né? Esse cara entendeu que a subscrição é integral, que ele deve concordar com todos os capítulos, cada parágrafo, cada sentença, toda e cada doutrina declarada
nos padrões de Westminster, isso pensando no contexto presbiteriano, ou nos padrões, né, na unidade das... As três formas de unidades. O conceito de unidade da igreja reformada, né, das igrejas reformadas de tradição continental, eu desconfio que esses caras não entenderam. E aí, muitas práticas que já eram tradicionais, né, dentro das igrejas, o desconhecimento do princípio regulador do culto, do próprio calvinismo coerentizado, né, no entendimento do ensino, da pregação, etc., isso não foi entendido. O cessacionismo, né, que realmente aponta para a Escritura, e somente a Escritura, como única modalidade da palavra de Deus preservada para a revelação da vontade, da vontade de Deus, né, a revelação especial. Então, assim, eu acho que esses caras nunca entenderam. E mesmo o entendimento, grosso modo, da doutrina, acabam criando mais problema, né? Então, você tem essa situação acontecendo dentro das igrejas reformadas. E aí, agora, a minha preocupação é que, com o início do esclarecimento, nós temos uma crescente confessionalidade, mas, concomitantemente, uma crescente anticonfessionalidade. Isso de maneira consciente, né? Oi? De maneira consciente, essa anticonfessionalidade. Consciente. Porque, por exemplo, você pode perguntar para os pastores mais velhos, né? Há 20, 25, 30 anos atrás, você fala assim, naquela época existia alguém que era anticonfessional? Não existia. Mas também não existia essa consciência confessional. Certo. Né? Era inversamente proporcional. Então, assim, essa descoberta da prática confessional, e aí, assim, a ideia de não somente ter uma denominação, uma instituição confessional, mas ela ter os seus oficiais e os seus membros comprometidamente confessantes. E aí a confessionalidade se torna prática. Isso que eu estava falando, né? Se torna prática. O camarada, ele precisa delinear sua ética, o seu discurso, a sua pregação, as suas conversas, a sua espiritualidade, a vida cristã a partir da confessionalidade. Para isso é necessário estudar, conhecer e etc. Né? Então, esse é um problema sério, muito sério. Então, esse espírito de anticonfessionalidade, ele acontece de forma diferente, né? Então, assim, eu posso pontuar alguns exemplos que são bem conhecidos. Primeiro deles... Deixa só um minutinho. A rejeição pura e simples. Sim. Né? Você tem hoje oficiais dentro das denominações presbiterianas no Brasil, que se você perguntar sobre confissão de fé, de Westminster, catecismo maior, breve catecismo, eu não perco tempo estudando isso não, eu vou ler a Bíblia, né? Aí você vai assim, mas como é que é isso aí? Por que a Bíblia está em detrimento da nossa confessionalidade? Ficou confuso, né? Então você tem, em primeiro lugar, a rejeição pura e simples. O cara fala, não, eu não leio, eu não estudo, isso é doutrina de homens, né? E etc. Mas isso demonstra que esse indivíduo ele nunca estudou, ele nunca entendeu e que provavelmente ele foi estimulado por alguém a antipatizar a nossa confessionalidade. Segundo exemplo, é o caso do camarada que diz, não, eu concordo, eu sei que é, tal, etc., mas ele não despreza, ele minimiza, né? Ele menospreza. Então, se você perguntar, você já leu? Ele diz, eu li muito tempo atrás. Ou, na melhor das hipóteses, ele conhece só a primeira pergunta do breve catecismo, né? Qual o fim principal do homem? Aí ele responde, cara, Deus e gozá-lo para sempre. Mas se você perguntar alguma coisa, além disso, ele não sabe mais nada. Não sabe mais nada. Então, é um indivíduo que ele vive na indiferença. Ele não é contra, não é a favor, muito pelo contrário, como dizem os paulistas, né? Para ele é um cara indiferente. Agora, tem o terceiro exemplo de anticonfessionalidade, que para mim esse é o mais perigoso dos dois anteriores. Porque quando o camarada chega e fala, eu não concordo, ele é honesto. Certo. Quando você chega no segundo que diz, olha, eu vivo bem sem, é possível que você mostre, porque você encontra no segundo grupo muitos homens que são piedosos e que lhes faltou realmente a ênfase, o preparo,
a instrução, né, a exigência, para que eles possam, então, parar e deter e entender a importância desses documentos. Agora, o terceiro grupo, para mim, é o mais perigoso, que é o grupo que reinterpreta o significado dos documentos. Então, aí mexe com a honestidade mesmo. Aí sim, porque o detalhe é, o camarada sabe o que significa os documentos, ou aquele capítulo, ou aquele parágrafo, ou aquela pergunta do catecismo, ele entende, ele sabe das implicações de obedecer ou não, mas no coração dele, ele está decididamente desobedecer. Para ele poder massagear a consciência dele, a culpa dele, ele prefere reinterpretar a sua conveniência pessoal e ao seu contexto. Eu vou voltar com esse ponto, pastor. Deixa eu só. Nós estamos tratando aqui no programa de hoje, para os ouvintes que estão acompanhando pelo rádio e também pelo Facebook, sobre o tema da confessionalidade aliado à honestidade. E o pastor já chegou exatamente nesse ponto agora, nesse terceiro exemplo que ele deu. O pastor Everton Tocachique é ministro presbiteriano, ele passou durante muitos anos em Rondônia. Quantos anos passou? Quase 17 anos. Quase 17 anos, né? Não, 17 anos completos. 17 anos. Depois ele passou alguns anos no seminário JMC em São Paulo e agora está pastoreando a igreja presbiteriana em Teófilo Otoni, ou como diz o pessoal de lá, Teófilo Otoni, né? É verdade. Então, ele está agora pastoreando essa igreja. Pastor Everton Tocachique já tratou desse tema da confessionalidade nos simpósios puritanos. Então, você que está em casa e tem a oportunidade, você pode ir no seu navegador e pesquisar Simpósios Puritanos 2018 e você vai ver as palestras do pastor lá sobre esse mesmo tema. Nós temos uma pergunta de alguém que já mandou pelo WhatsApp e a nossa produção disse que é uma boa pergunta aqui. Nós vamos colocar e voltamos com o pastor Everton Tocachique em seguida. É uma pergunta do Daniel de Goiânia. Ok, pode fazer. Boa noite, meu nome é Daniel. Boa noite. Eu gostaria de perguntar para o pastor Everton quais recomendações ele dá para iniciar um grupo de estudo confessional numa igreja que não pratica a subscrição confessional integral. Abraço. Muito obrigado pela pergunta. Para o senhor. Muito boa. O processo é muito simples, né? Converse com as pessoas interessadas, adquira e adote, né? Ou as 3 formas de unidade, escolha um dos documentos, ou dos padrões de Westminster, né? Um dos documentos. Se você é da IPB ou da IRB, aí, obviamente, o documento que for mais conveniente, e aí comece. Eu recomendaria começar, se você for da IPB ou da Presbiteriana Conservadora ou da IPI, que você adote, que comece pelo breve catecismo de Westminster. Se você for da IRB ou dentro de uma outra denominação que não pertence à tradição reformada, né? Começar pelo catecismo de Heidelberg, que é considerado o catecismo mais pastoral. Deixa eu aproveitar e dar um elogio, né, pastor Luiz? Não, e deixa eu completar aqui, devolver a bola aqui, dizendo que o pastor Everton, ele tem desenvolvido uma série de devocionais baseado no catecismo de Heidelberg, inclusive está ficando disponível no seu blog, não é? Isso, tá lá. Então, se você pesquisar na internet, isso, no Tocachique, é Blogspot, é? Isso. Pronto, aí você vai achar, são devocionais extraordinários. Eu sou pastor reformado e prego nas doutrinas baseadas no catecismo de Heidelberg e tenho acompanhado o trabalho do pastor Everton e posso realmente recomendar você que está em casa. Então, mas aí, fechando a resposta ao irmão, né? Então, assim, não comece com a confissão de fé de Westminster, né? Não pegue, por exemplo, a segunda confissão helvética, que são documentos grandes, pesados, né? Comece com documentos mais fáceis de serem entendidos. Então, eu sugeriria o Catecismo de Heidelberg ou o breve Catecismo de Westminster. E aí você reúna com o grupo, delimite o tempo, o dia, local, o propósito. Além, se você fala assim, mas nem todas as pessoas podem comprar. Hoje você tem traduções
disponíveis na internet desses documentos, né? Disponíveis gratuitamente em PDF, e-book ou em algum site. E aí você pode começar o estudo com esses irmãos, né? Fazer realmente um grupo de estudo, um pequeno grupo, onde você se reúne, ora, compartilha. E a ideia sempre é: estude a doutrina, examine à luz das escrituras, cada pergunta, cada resposta, cada declaração. E a grande vantagem é esses catecismos, eles oferecem os textos prova. Então examine e leve a doutrina aplicada à vida, né? Porque nós devemos tomar cuidado nesses grupos de estudo para não ser apenas reuniões de debate, né? Concordo, não concordo, é assim, fulano pensa assim, teólogo tal pensa assim. Não, realmente estude pensando em viver a piedade cristã. Os nossos pais, quando escreveram esses documentos, eles estavam zelando pela pureza doutrinária do que nós cremos a partir das escrituras. Mas a grande preocupação deles era que também os crentes, ao serem doutrinados, ao serem discipulados por meio destes documentos, desses catecismos, eles também alcançassem uma vida de pureza, de piedade, de santidade, de intimidade com Deus. E a história nos mostra que vigorosos gigantes foram formados desde a sua meninice estudando esses documentos, né? Pastor Everton, algumas pessoas que fazem essa pergunta, como o nosso querido irmão fez, às vezes eles têm uma preocupação de como fazer isso sem provocar a sua liderança, porque no caso aí ele identificou que a igreja não é de uma tradição confessional. Então, como eles podem fazer isso e ao mesmo tempo não criar divisão, não criar partidarismo, sendo uma igreja que não segue essa tradição? Eu estou acrescentando isso porque já recebi pergunta semelhante com essa preocupação também. Ok, entendi. Bom, em primeiro lugar, acho que a honestidade, ela precisa ser bilateral, né? Então, se esse grupo deseja estudar, ou um líder deste grupo deseja estudar um dos documentos, um dos catecismos, né, ou confissões, primeira coisa, e a igreja dele não tem essa tradição, não tem afinidade, ou não tem identidade confessional, né, reformada, calvinista, a primeira recomendação que eu dou é: converse primeiramente com a liderança da igreja, né? Especialmente se esse líder de grupo ele está submissa à autoridade de alguém. Então ele precisa chegar na liderança e dizer: olha, a não ser se o grupo tem uma certa autonomia, obviamente, mas ele precisa chegar na liderança e dizer: olha, nós estamos querendo estudar agora esse documento, esse livro, e nós, no nosso grupo, nós estaremos estudando esse documento. Algum problema? Então nós precisamos ter, inclusive, essa transparência, vamos dizer assim, se caso o indivíduo ou aquele grupo não pertence a uma igreja de tradição reformada, né? Que não adota oficialmente aqueles documentos. Se aquele grupo, aquela denominação, aquela igreja local, ela tolera, ela aceita ou ela não põe nenhuma restrição, então é uma questão realmente só de começar o estudo e realmente aprender e colocar em prática. Muito bem, nós vamos ao primeiro intervalo agora. O pastor Everton vai ficar na linha, a gente vai voltar com ele daqui a 5 minutinhos. Nós vamos ouvir uma canção, mas antes deixa eu já introduzir o assunto que nós vamos colocar no retorno do intervalo. Tem um livro publicado em português pelo pastor Ulisses Horta Simões, que fala sobre a subscrição confessional. E lá ele diz uma coisa, ele justifica que a razão das grandes divisões dentro das igrejas nos Estados Unidos foi justamente a falta de confessionalidade. Então eu queria, na volta, que o pastor Everton falasse um pouquinho sobre os riscos da ausência de confessionalidade na igreja acabar realmente provocando ainda mais divisão na igreja, porque não tem um elemento de unidade. Muito bem, estamos de volta, estamos aqui com o programa de hoje falando sobre o tema da confessionalidade e combinado com a honestidade. O pastor Everton Tocachique está com a gente, ele é pastor da Igreja Presbiteriana lá em Teófilo Otoni, Minas Gerais, e participa conosco através do telefone. Ele já
explicou na primeira parte que existem aqueles que nem têm noção do que é confessionalidade e muitas vezes não pode assumir um compromisso porque simplesmente não entende, não conhece o que é isso. Há outros que tiveram algum contato, mas não o suficiente para que possa falar mais sobre isso, mas ele identificou um terceiro grupo que realmente, tendo consciência, tendo conhecimento, não assume um compromisso honesto, um compromisso sincero de confessionalidade. E eu encerrei o bloco antecipando o que nós temos no livro A Subscrição Confessional, do pastor Ulisses Horta Simões, que é reitor do seminário lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele publicou esse livro e nesse livro ele identifica que um dos grandes problemas das divisões nas igrejas presbiterianas nos Estados Unidos se deu pela falta de confessionalidade. Então nós deixamos isso para o retorno desse bloco. Eu queria ouvir agora o pastor Everton sobre esse ponto em particular, pastor Everton. Ok, pastor Lúcio, Manuel. No caso dos Estados Unidos, o que aconteceu lá foi um processo de corrupção, né, que foi aumentando cada vez mais, corrupção da confessionalidade, né, a corrupção da confessionalidade. Eu estou trabalhando um material que estou traduzindo, embora não é prioridade agora, está meio que em stand-by, né? Sobre a história da confessionalidade norte-americana, que obviamente vai ter implicação prática na prática confessional do presbiterianismo de fronteira ou missionário, que como chegou aqui no Brasil, né? O problema nos Estados Unidos foi que o presbiterianismo, como chegou lá, ele não foi um presbiterianismo missionário institucionalizado. Foram os puritanos que deixaram o antigo continente, chegaram lá e se organizaram em igrejas locais. No século XVIII organizaram os primeiros presbitérios e aí veio se organizando as denominações. E a questão da confessionalidade, ela foi sendo organizada também. Então ela teve um primeiro momento de organização e depois ela passou por algumas revisões, né? Inclusive revisão não só da prática, mas a revisão também dos próprios documentos, da própria Confissão de Fé de Westminster, em que chegou na chamada Confissão de Fé Americana, 1888. E as diferentes correntes presbiterianas, algumas de descendência irlandesa, outras escocesas, outras presbiterianas que se uniram com congregacionais, né? Fizeram junção das duas denominações. Isso acabou afetando a confessionalidade, a prática da confessionalidade, né? Somado a isso, houve no final do século XIX também a infiltração do liberalismo teológico nas grandes denominações batistas, luteranas e, no que nos interessa, na presbiteriana. O liberalismo afetou não somente a abordagem das escrituras, mas afetou também a prática da confessionalidade. De modo que você tem no presbiterianismo norte-americano o desprezo ou a indiferença com a confessionalidade. Tanto é que, por exemplo, quando se produz, né, a chamada Confissão Auburn, né, a Declaração de Auburn, sim, ou Auburn bem conhecida, como é o nome do documento, esse documento que surge em 1924 ou 27, eu não vou lembrar do ano certinho, ele começa no mês de fevereiro com 70 subscritores. No mês de maio já tem 1.300. E no mês de julho a Assembleia Geral da PECUSA aprova ele. Esse documento ele vai dizer que o oficial ele não poderia ser cassado e, se fosse um candidato, não poderia ser impedido de ordenado caso ele discordasse de 5 doutrinas: a inspiração da Bíblia, a divindade de Cristo, os milagres de Cristo, a ressurreição de Cristo e o retorno físico de Cristo para o juízo. Só doutrina fraca, né? Então, se o cara negasse uma delas ou todas elas, segundo este documento, ele não poderia ser cassado ou impedido de ser ordenado, né? Curiosa e espantosamente, o que acaba acontecendo no mês de julho na Assembleia é que
com quase 60% de votos, esse documento é aprovado. Assustadoramente. E aí começa a haver as divisões. Aí e essa briga vai então de 1924 ou 1927, não estou lembrado do ano exato, até 1936. Aí em 1936 surge a OPC, a Orthodox Presbyterian Church. 1937 surge a BBC, a Bible Presbyterian Church. 1973 surge a PCA, a Presbyterian Church em América. Fora outros grupos que foram dividindo, grupos menores que não são nem sequer significância em termos de tamanho denominacional. Mas, de fato, o problema foi não ter uma clareza confessional, não ter um padrão confessional definido na prática, porque os documentos existiam. O problema foi rejeitar a prática confessional, né? E um dos detalhes, por exemplo, é entender o processo de juramento, né? Permite até voltar e fazer um link agora nessa resposta. Por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 22, ela dedica um capítulo inteiro para definir o modo como juramentos e votos devem ser feitos. Aí, obviamente, implica desde o membro que é recebido, casamentos, diante de tribunais, né, do magistrado civil, mas, obviamente, também diante de um tribunal conciliar, de concílio eclesiástico, né? E no parágrafo 1 diz assim: o juramento, Confissão de Fé 22, parágrafo 1. O juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso em que o crente, em ocasiões próprias e com toda solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus a fim de ser julgado por ele, segundo a verdade ou a falsidade do que jura. Parágrafo 3º. Quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de ato tão solene e nada afirmar senão do que esteja plenamente persuadido ser a verdade, obrigando-se tão somente por aquilo que é bom e justo, e que tem como tal e por aquilo que pode estar resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa que seja exigido pela autoridade legal. O 4º parágrafo pega a questão da honestidade. Ouça bem. O juramento deve ser prestado conforme o sentido comum e claro das palavras, sem equívoco ou reserva mental. Não pode obrigar a pecar, mas sendo prestado com referência a qualquer coisa não pecaminosa, ele é obrigado ao cumprimento, mesmo com prejuízo de quem jura. Não deve ser violado, ainda que feito a hereges ou infiéis. Então, o terceiro grupo que eu havia mencionado, né, que faz questão de reinterpretar, ressignificar as declarações doutrinárias dos documentos, de fato, eles estão agindo contra um dos propósitos confessionais, com a sua desonestidade, com a sua insinceridade, com a distorção e a ressignificação da declaração de fé, ele está quebrando a unidade da igreja. Porque quando você vê qual é o propósito, né, da confessionalidade, David Hall, num livro chamado A Prática da Subscrição Confessional, é um livro que infelizmente só existe em inglês, e parece-me que ele ainda está esgotado, ele lista 11 propósitos de unidade, né, da prática confessional. 11. Então, 11 propósitos que fomentam a unidade da igreja a partir da prática da subscrição confessional. Permita-me só mencioná-los. Não vou explicar, não, só mencionar. Primeiro, o propósito confessional, que é expressar a unidade da fé. Segundo, o propósito apologético, defender a unidade da fé. Terceiro, o propósito fraternal, estabelecer a base e unidade comum da fé. O propósito pedagógico, instruir os jovens e novos convertidos
e futuros líderes. Quinto, o propósito da uniformidade, padronizar a declaração e prática doutrinária no contexto eclesiástico. Sexto, o propósito da ortodoxia, requerer clareza de fé diante dos desvios morais e heresias doutrinárias. Quer dizer, lembrar que nós cremos de uma única forma e não de forma relativista ou pluralista, né? Sétimo, o propósito da qualificação, avaliar a admissão da liderança aos ofícios da igreja, quer dizer, a porta é uma só. Sim. Oitavo, o propósito de definição, distinguir uma perspectiva religiosa contra outra. Nono, o propósito polêmico, atacar uma perspectiva teológica divergente. Décimo, o propósito restritivo, prevenir o avanço de divergências teológicas. E 11º, propósito coercitivo, conduzir a submissão quanto à prática e à doutrina. Quer dizer, são 11 motivos de unidade que a prática da submissão confessional trabalha. Quando isso aqui é menosprezado, é redefinido ou é literalmente abandonado, aí os documentos eles perdem todo o valor deles. Eu vou voltar a esse ponto porque eu ia fazer a pergunta sobre os benefícios e os perigos, os benefícios de uma igreja adotar as confissões e manter uma confessionalidade honesta e os riscos de não fazer isso na prática, pensando sobre a sua experiência. Porque recentemente nós entrevistamos aqui o pastor Ronaldo Cadena e naquele momento a gente trabalhou a confessionalidade muito mais nos desafios enquanto igreja. Mas eu queria ouvir um pouquinho também o senhor sobre isso, mas antes nós vamos ouvir mais uma pergunta de um ouvinte aqui e depois a gente continua com isso. Vamos à pergunta do ouvinte. Ele fala: boa noite, meu nome é Josias, sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil de Teófilo de Otônia. Sua ovelha. Sua ovelha, pastor. Tenho uma pergunta ao pastor Everton Tocaxinski. A partir de qual momento que os pais devem repassar aos seus filhos os dizeres dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana? Qual a melhor forma de memorização, considerando a extensão quantitativa dos textos? A pergunta é boa e é uma preocupação de pai. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma mocinha de 13 anos e o João Marcos, a Rebeca, e o João Marcos de 11, né? A nossa experiência aqui, e eu não quero ser pragmático, mas apenas citando o que é possível fazer, né? Nós precisamos ensinar os nossos filhos no culto doméstico. Eu acho que o ambiente mais propício para isso é o culto doméstico, no decorrer da semana, e o domingo à tarde, né, que é dia do Senhor, dia da piedade, dia do estudo da palavra, também separarmos tempo para isso. Com que idade nós podemos fazer isso com nossos filhos? A partir do momento que nós vamos ensinando a falar, né? Eles já vão aprendendo palavras importantes como Deus, como Jesus, como amor, palavra de Deus, Bíblia. Isso com um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, já começam a adquirir vocabulário. Eu tenho admiração por um pastor que agora foi recentemente ordenado, que chama Timóteo. Ele foi seminarista na Igreja Presbiteriana Vila Guarani, lá junto ao pastor reverendo Ageu Magalhães, e ele fez uma adaptação de um catecismo infantil, que inclusive eu traduzi 3 modelos dele. Sim. Eu já ia tocar infantil, nesse ponto. Um catecismo para crianças. Ele foi escrito em 1546. Então eu fiz a tradução, são 3 documentos, são 3 catecismos diferentes. Eu traduzi os 3 e estou aguardando o nosso querido Jorge publicar, né? O problema é ele conseguir publicar. O Jorge está me enrolando. Se ele estiver ouvindo aqui, rapaz, ele vai levar a lapada. Um dia sai, né? E aí o Timóteo, ele pegou e fez um resumo de 40 perguntas, escolhendo as 40 principais, e ele ainda refez as perguntas, diminuindo elas mais ainda.
E ele ensinou... Reduzindo o tamanho delas. O tamanho das perguntas, Certo. das frases, encurtando, simplificando elas mais ainda. E ele fez a 40 perguntas, né? Inclusive eu tenho elas aqui no meu HD, eu posso mandar por mão. Essas podem ser compartilhadas? Se o gente da rádio tiver interesse, a gente pode compartilhar também. Ótimo. E ele gravou, e o legal assim, ele fez as 40 perguntas, ele e a esposa dele ensinaram pro filho deles, pro Felipe, e eles gravaram o menino respondendo as 40 perguntas. O menino com 1 ano e meio. Uhum. O menino tem 1 ano e meio. É fantástico, é fantástico. Eu usei em casa, pastor. Eu usei em casa aquela versão que os puritanos publicou há um tempo atrás, que era bem mais do que 40 perguntas. Mas a vantagem é que as perguntas são bem curtas e as respostas também. Então, de fato, as crianças bem novinhas são capazes realmente de memorizar e de guardar e aos poucos de ir compreendendo cada vez mais em cima dessas perguntas. É realmente uma grande bênção e esse trabalho eu acho que vai ser muito bem-vindo. Olha, nós já caminhamos aqui para a reta final do programa e querendo aproveitar um pouquinho mais, tem mais uma pergunta aqui. Depois eu queria ouvir do senhor rapidamente a sua experiência na igreja, promovendo confessionalidade na igreja. Mas isso tem que ser bem rápido, que a gente já só temos aqui pouco mais de 5 minutos. Mas vamos à última pergunta. Pastor, boa noite. Rafael, daqui de Maceió mesmo. Pastor, eu queria saber sobre a questão, o senhor falou sobre 3 tipos de pastores, né, que estão ali, e citou alguns perigos. Eu queria saber sobre o tipo, aqueles pastores que eles acham que só a Bíblia é necessário e aí desprezam a confessionalidade, os documentos confessionais. O que um membro de uma igreja que tem um pastor desse, qual a posição que ele poderia tomar nesse sentido? Deu para entender, pastor? Eu entendi a pergunta. Ok. A situação ela é delicada, porque pressupondo que esse pastor é um pastor de uma denominação confessional, então ele está em rebeldia aquilo que é a identidade denominacional, a identidade confessional da denominação dele, né? Você poderia começar, por exemplo, lembrando ele as perguntas de ordenação, né? Nas perguntas de ordenação ele vai ter que responder de forma muito contundente, muito clara, dizendo, olha, quais foram as perguntas que você fez, que o senhor fez quando foi ordenado, né? A segunda pergunta, como eu disse, vós recebeis e adotais a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição da doutrina ensinada na Sagrada Escritura, né? E ele disse que sim. Então, se ele disse que sim, ele crê que esses documentos de fato contêm o fiel ensino das Escrituras Sagradas, né? Eu sei que, por exemplo, a IRB tem uma declaração mais detalhada, né? Em que o oficial, ao subscrever, literalmente subscreve, né? Assina, dizendo, eu, fulano, do presbitério tal, declaro que concordo, submeto, e se vier a mudar de opinião, né? Não propagarei, nem pregarei, mas levarei ao concílio, né? Para ser ao Estado, tal. Então, é bem mais detalhado do que a nossa fórmula de subscrição, que é mais simples, é verbal e não exige a assinatura manuscrita. Mas o detalhe quer escrito ou quer verbal, a palavra de Deus diz, né, em Mateus 5:37, o seu sim tem que significar sim, o seu não tem que significar não, né? E se uma vez nós prometemos diante de Deus, nós prometemos diante da denominação, nós prometemos diante das nossas ovelhas, que nós cremos, que nós concordamos, que nós subscrevemos e que nós ensinaremos aquela doutrina, né, contida nos documentos, então nós precisamos ser verdadeiros. Então nós devemos chamar os nossos irmãos com amor, com respeito, ao arrependimento, lembrando-os da sua responsabilidade confessional, né?
Paulo, em Colossenses 3, verso 9 a 11, ele diz lá, né? Não mentais uns aos outros, pois que já vos desiste do velho homem com seus feitos, e vos revestis de novo com que seja nova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, né? Então, a Bíblia diz, não mentais uns aos outros. Muito bem. Não, eu só ensino a Bíblia. Ele diz só ensinar a Bíblia, na verdade ele não está ensinando só a Bíblia, ele está ensinando a interpretação dele da Bíblia. Exatamente, né? A interpretação dele é sempre adicionada àquilo que ele diz que é só a Bíblia. Pastor Everton Tocachique, nós agradecemos, o tempo nosso aqui está estourando, nós ficamos muito agradecidos por o senhor ter atendido ao nosso convite.